Alô, alô. Boa tarde, 26 de novembro. Essa tarde nós temos a felicidade de receber aqui, né, o meu amigo Elton Santos, né? Nesse festival Arte Serrinha, que teve no último julho, né, a gente teve uma provocação feita pela Ana Tavares, que é a grande artista plástica, né? E ela havia feito um trabalho na Holanda, onde ela usou da radiestesia e das informações que vêm aqui do subsolo, das águas principalmente, para criar um trabalho de arte. E, com isso, nós conhecemos o Elton, né, que veio já diversas vezes daí depois aqui na Serrinha, e ele, inclusive, estamos fazendo um trabalho, né, de cura aqui de parte da terra aqui da Serrinha, né? Ele vai contar sobre isso hoje, né? Eu fiquei, para mim, radiestesia era simplesmente aquela técnica de ficar procurando o melhor lugar para furar o poço, né? A forquilha da goiabeira, né? E com o Elton eu aprendi que é muito, muito, muito mais do que isso, né? E isso tem muito a ver com o que a gente tanto preza aqui na Serrinha também, que esses conhecimentos, né, interligados, né, essa relação entre ciência, arte, meio ambiente, educação, né? Então, em uma parceria hoje com a USF, né, estamos transmitindo aqui pelo canal do YouTube da USF, nossa grande parceira aqui também em Bragança Paulista, né, e direto aqui do auditório do Parque Natural Arte Serrinha. Então, estamos recebendo hoje o Elton Santos com vocês. Opa, boa tarde a todos, obrigado pelo carinho, pessoal aqui da Arte Serrinha, né, a UFC também, agradeço pela essa oportunidade. Bem, eu coloquei esse tema como provocação, que é a parte de arquitetura ecológica, né, que a arquitetura ecológica é muito interessante pelo fato assim de ela ter uma linguagem quase próxima da arquitetura sustentável, mas a ecológica é mais profunda, né? E depois, dando uma conclusão do segundo tempo, falando um pouco sobre o que é litopontura, né, que é uma cultura da arquitetura neolítica, que o pessoal usavam rochas, né, para trabalhar os espaços, né? Posso ser o primeiro, fazendo um favor? Bem, o primeiro ponto-chave, porque, de repente, quando a gente fala de energia, né, é muito interessante. Agora, quando a gente fala de planeta, né, na minha visão de todo esse envolvimento de trabalho, para a gente, o próprio planeta ele está em equilíbrio. Tá? Ele não existe nenhuma enfermidade. Só que só tem um detalhe. Qualquer atividade que você faz em determinado território, você tem que conhecer para quem. Agora, quando a gente começa a definir o indivíduo, o ser, né, aí sim, aí começa essa preocupação de tratar o espaço. Então, o primeiro ponto que a gente coloca aqui é a questão do ser, né, na questão de água, né? Então, o corpo humano, né, ele é muito sensível pelo seu teor de água. Então, a gente começa a observar que, de repente, quando a gente é criança, a gente tem em torno de 90% de água e sais minerais. Quando a gente está adulto, a gente tem aproximadamente 70% de água. E quando a gente está com uma idade mais avançada, a gente está em torno de... A gente está em torno de 50% de água. Então, água e sais minerais, a gente ressoa com o espaço, né? Então, qualquer energia nociva, ela pode criar um estresse, né, no corpo humano. Então, e agora, dentro de um detalhe, assim, quando a gente fala de energia, que é número, né, mas quando a gente começa a perceber a forma estrutural, por isso que eu coloquei uma foto de um senhor assim, muito simpático, né, já vai para 3 anos que ele faleceu, Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto, ele tirava fotografia de molécula de água. Então, ele criava uma vibração na água, né, e a partir daí ela criava um tipo de um desenho, né, ou uma ameba,
né, que ficaria você percebia que o indivíduo era enfermo, ou então aquela forma cristalizada que parecia uma joia, né, que é uma sensação de saúde. Então, dentro dessa visão da própria forma da água, a gente tinha realmente um apoio maior a questão assim, de como o espaço ele pode mudar a nossa estrutura molecular. Então, é a partir daí que vem a enfermidade ou a saúde. Pode ser o próximo. E aí é interessante que, você vê, então, a gente começou com a questão de a gente conhecer o corpo humano, né, para saber aonde ele está. Agora, quando a gente começa a avançar nessa questão do Neolítico, né, então nós falamos de territórios saudáveis. Por que isso? Então, naquele momento assim, de 18 mil antes de Cristo, aproximadamente, você vê, então o pessoal saiu para fazer caças e tudo mais, né? Só que muitas vezes o próprio espaço ele era muito hostil devido a essas radiações. Então eles percebiam que de repente, em determinados momentos que eles andavam, né, eles tinham problemas de saúde, né? Mas a partir que eles desenvolviam a caça e tudo mais, eles tinham esses totens aqui, ó, como sinalização. E era muito interessante, como eles ligavam muito aos astros, né? Então eles faziam desenhos na mão, tipo assim, eles faziam o trajeto à frente, né? E para eles saber como é que é o caminho de volta, eles faziam o desenho das estrelas, posicionava a mão para ver em que sentido que era a aldeia deles. Porque do contrário eles não tinham referência para retorno, né? E, a partir daí, era interessante que também chegou um certo momento que eles já começam a desenvolver algumas aldeias, né? Então, a partir que eles deixam de ser nômades, né, eles começam a se fixar. Então, a gente começa a perceber que as mulheres começam a trabalhar mais na parte agrícola, na parte de tecelagem, cerâmica. E é muito interessante também, a própria estrutura do corpo da mulher, ela começa a perder bastante pelo, porque ela fica também, ela também é uma pessoa também que ela pesca bastante. Então, com esse muito contato de água, ela começa a perder muito pelo das pernas e do corpo. E o homem continua peludo, né, porque não tem esse contato constante. Olha que interessante. Então, dependendo da função, a própria estrutura da pessoa começa a modificar. E aqui os homens, né? Então, eles saíram para a caça, domesticação, construíam e criavam segurança. Então, a partir daí, ficar mais acomodado, né? E interessante, dentro dessa temática da arquitetura ecológica, a arquitetura ecológica é você utilizar materiais do local, né? E quando você utiliza material do local, a gente fala que é um elemento vivo. Então, tudo que você usa do espaço, e depois ele se decompõe, ele gira a vida. Do contrário, você está colocando elementos que, de repente, ele não degrada e não cria vida. E aí que vem um pouco a decisão da palavra sustentável. Então, sustentável é uma situação também que você traz de longe, só que muitas vezes ele não gera vida. A ecológica, ela gera vida. Então, por vezes, a ecológica ela pode ser sustentável e, muitas vezes, a sustentável não se encaixa na ecológica. Pode ser o próximo. Agora, e a partir que a gente vai começar chegando em torno mais ou menos de 8 mil a.C. a 3 mil a.C., a gente começa a ter essa civilização muito interessante, né? Que é o povo etrusco. Para quem tem uma noção assim, o etrusco é um pouquinho antes da região de Roma, fica naquela manchinha verdinha ali em cima, que era chamada antigamente de Fiorense, tá? Que depois virou Toscana e, a partir daí, também a região de Roma. Então, o que esse pessoal é interessante que eles faziam, né? Eu falei para você da questão de energia do piso, que poderia afetar as pessoas, mas, a partir daí, eles começaram a associar a questão dos animais. Então, a partir que você monta um curral em determinado terreno, aquela radiação ele começa a deformar a estrutura do próprio animal. E é interessante dizer isso, porque você vê, hoje em dia, qualquer cirurgia que a gente vai fazer, a gente tem que fazer exame de sangue, né? E ver certinho como é que está o pH. Se o pH estiver muito
ácido. Nossa, a gente não conseguia, vamos falar assim, reconstituir o corpo, né, devido à agressão do próprio corte ou à cirurgia. Então, a gente tem que regular um pouco o pH, se tornar um pouco alcalino, para a gente poder sustentar esse tipo de agressão. Então, antigamente, então, a partir que eles tinham esses animais em determinados locais, existia essa radiação, isso acontece mais com eles, e montam as tendas em cima. Depois os camelos resolvem achar outro local. Então, é uma coisa comum, simples, e que ia mantendo a saúde deles, né? Então, cada povo tinha uma tradição de manter a qualidade do corpo na questão de saúde, né, em relação a essa situação, forças invisíveis ou forças ocultas. Pode ser o próximo. Aí, joia. Então, outra situação interessante, né? Investigação. Você conhece o seu território? Você vê, a gente já começa a vir agora no século XX, né? Então, muitas vezes as pessoas constroem as casas devido ao fator social, né? E a partir daí não dão referência o que era antes. Então, dentro da nossa estrutura, que eu acredito bastante, né, nós avós ou bisavós, que são mais vindos assim da Europa, então o pessoal tinha costume muito de investigar melhor o espaço. Então, quando ele ia comprar um terreno, ele tentava observar quem que morava ali, se a pessoa tinha se tinha doença, que tipo de doença, se alguma pessoa morreu ali, se tinha muita cupim, muita formiga. Então, ele tentava buscar mais ou menos um perfil daquele local, para ele ter certeza do que ele estava investindo. Porque, do contrário, ele poderia estar comprando um local enfermo. Então, depois de um certo tempo, ele poderia estar morando ali, ele poderia adquirir uma determinadas doenças, que hoje é chamadas de doenças silenciosas. É aquela doença que, tipo assim, você não tem nada, e, de repente, você tem um monte de coisa e você acha que é hereditário. E, muitas vezes, é o próprio espaço. Então, é do maior para o menor corpo. Então, por isso que eu coloquei esse tema, né? Se o pessoal tem histórico. Então, quando a gente começa a ter um histórico, a gente já tem um jogo de cintura para saber como é que a gente vai lidar com essa situação. E é interessante dizer isso, porque a própria arquitetura, ela vem um pouquinho desse ponto, né? Vou falar assim, desse momento, porque essa situação que eu falei para vocês anterior, não é muito divulgada. Agora, essa outra situação de território, a gente começa a analisar pelo seguinte, né? Quando a gente vai construir um local, se é aterro, se ali tem alguma coisa, se foi cemitério, né? Mas nunca vai falar nessa questão de fluxo de água, gás radônio. Uma coisa muito interessante, né? Tem regiões do Brasil que gás radônio vem de falhas geológicas e, por incrível que pareça, é uma situação que eu falo para vocês assim, que as pessoas adquirem câncer de pulmão sem fumar. Então, o gás radônio é igual ao nosso gás de cozinha. Ele é um gás inodor, né, que ele vai subindo, e o que acontece? Dependendo do compartimento que ele... Vamos dar um exemplo como esse espaço, né? Ele vai penetrando pelo espaço, ele vai enchendo. E o que acontece? Se é um lugar que a gente fica muito tempo, que nem o nosso trabalho, o nosso quarto, pelo menos que a gente tem que ficar 8 horas, o nosso corpo vai assimilando todo esse elemento, através não só pela respiração, mas também pelos poros. Então, ele cai na corrente sanguínea, você vê aquela história do etrusco, então, e fígado. Então, ele vai bombardeando todo o corpo, ele vai desregulando todo o corpo. E agora tem uns processos diferentes que a gente desenvolve para poder driblar essa situação, né? Porque não é só radiação, é um gás inodor. Então, a gente também tem que ter uma certa cautela em termos de construção arquitetônica. Então, fazer uma investigação detalhada. Então, na Europa, é muito comum você fazer realmente um pente fino. Então, não é só uma questão de aterro sanitário, é além. Então, você cria uma prevenção, né, na questão de doenças. Então, a partir daí que a gente começa a entrar nesse tema de arquitetura saudável. Então, começa pelo território. Pode ser o próximo. Outra situação de interessante. Então, a gente começou a falar de
radiação telúrica e tudo mais, sensibilidade, né? Usar os nossos sentidos. Mas, a partir dali, falei, pô, será que eu estou com um raciocínio certo? Aí, quando a gente começa a trabalhar com a visão da paisagem, a gente começa a perceber que as coisas começam a conciliar, né? Olha uma situação interessante de uma árvore, ó, uma árvore urbana, nessa lateral aqui. A árvore, a tendência dela é sempre crescer na perpendicular, nunca inclinado. Você vê, numa calçada, olha como é que ela cresce. Imagina o tanto de energia que ela gasta para manter esse posicionamento, né? Agora, se ela está criando esse tipo de forma, é porque ela deve estar fugindo de alguma coisa nociva. Se machuca a gente, imagina ela, como está aqui. Não, imagina a gente morando num local como esse, né? Outra situação dessa, você vê, ó, outra anomalia aqui, essa árvore também. Olha como é que ela estoura. Essa outra se contorce. Isso também é muito usado pelos índios, que é a cosmovisão. A cosmovisão, o índio ele começa realmente ele fazer essa leitura da paisagem e começa a decifrar esses códigos. E a partir que ele começa a ver essa deformação na vegetação, ele fala só, aqui não é um bom lugar para a gente construir a nossa aldeia. Olha como que a situação, a gente começa a ter uma relação muito grande com a paisagem, né? Antes de qualquer planejamento ou qualquer tipo de ação. Pode ser o próximo. Outra situação muito interessante, você vê, fomos para a vegetação, agora vamos para os insetos. Cupins, formigas, abelhas. Um fato interessante quando a gente fala de cupim, numa escala macro, é como se fossem nossas espinhas. Então, quando a gente começa a comer coisas erradas, ou sai pelas fezes, essas toxinas, ou sai pela pele, as espinhas. Esse aqui é o planeta, ó. Então, quando você tem cupim, é porque o solo está muito ácido. E a partir que você também começa a observar também a coloração desse cupim, o solo é mais agressivo. Então, quando o cupim é mais avermelhado, o teor de ácido é muito elevado. Quando é mais claro, também é ácido, mas também não é tanto, né? As formigas é a mesma coisa. Então, dependendo do teor do espaço, né, de acidez, elas vão ser estimuladas. E a gente começa a perceber que o Brasil ele está numa média geral, você vê, de 50%, né? Não, o pH é 5, né? 5,4, a média. Que a gente tem uma relação de todo o nosso continente, né? E a partir daí a gente começa a perceber que também a gente está em cima de um aquítico Guarani, uma série de situações movimentando, ativando essa situação, né? Então, como é que a gente pode trabalhar nossa arquitetura em cima de um território desse e a gente poder manter o nosso corpo saudável, né? Outro exemplo também que eu dou para vocês, ó, é a questão de abelha. As abelhas também precisam dessa estrutura ácida e radioativa. Então, a gente começa a perceber que, para cada tipo de ser, ele precisa de uma atmosfera. É nisso que eu volto naquele tema, assim, que o planeta ele está em equilíbrio, dependendo do local, ele foi feito para aquele tipo de ser. Então, a gente com um pH 7, né, alcalino, dificilmente ele estaria saudável nesses locais. Agora, para os outros seres, ok, está perfeito, né? E outro detalhe também, muitas vezes as colmeias realizadas na Europa, principalmente na Espanha, né, que eu tive muito convívio, é a questão de as colmeias, elas se dão muito bem em cima de fluxos de água. Porque se elas não se o pessoal não coloca as casinhas em cima de fluxo de água e eletricidade, elas ficam doentes. Então, elas precisam também dessa energia natural para poder dar esse estímulo de vida, né? Então, muitas vezes o pessoal não coloca comer em qualquer local. Então, eles fazem esse tipo de análise do próprio território e colocam esses seres no lugar certo, nem em qualquer local. Então, não é só pela estética, existe outra referência que também vai ajudar, né? E outro detalhe também, na questão de navegação. As abelhas, elas precisam de vibrações, que
que tem um estudioso assim, do século XVIII, que Alfred Watkins, um grande arqueólogo, né? Ele estudava essas forças das redes magnéticas que envolvem o planeta, que é a ionosfera. E ele percebia muito essa questão de essas grades de energia, né, são muito utilizadas pelos animais. É como se fosse um GPS das aves, né? Mas nas abelhas, dependendo do local onde tem esses pontos radioativos, e conforme ela vai avançando na sua revoada, né, ela vai sentindo esse teor de grades. Então, o mesmo teor que ela está caminhando e sente, ela tem que voltar sentindo os mesmos teor. É o GPS delas. Então, os bichinhos, eles não estão ali à toa, então, eles estão em sincronismo com todo o planeta, né? Pode ser o próximo. E aqui outra situação também interessante, né? Você conhece o seu território de novo? Essa outra situação aqui, que eu também busquei bastante, né? Você vê, por ser arquitetura, eu sou formado em arquitetura, eu busquei o paisagismo, aí tentei buscar outras situações, né? Esse ponto crítico que eu quero dizer é tipo de primeira civilização. Em 1500, aproximadamente, né, a civilização de todo o miolo do Brasil é muito conhecida pelos cangangues. Você é uma pessoa de má sorte. Se elas fossem embora, você é uma pessoa de grande sorte. Então, é uma maneira de falar de um local saudável ou enfermo, né? E depois essa outra situação também interessante que eu coloco aqui, regenerar espaços, né? Então, o pessoal também tinha hábito também de entender o local, se o local é propício para você plantar. Porque às vezes você coloca uma planta ali, ela vai para frente, mas a própria essência, ela deixa de desenvolver. É como se você estivesse comendo isopor, porque você está colocando em locais assim, radioativos. Então, você tem que analisar o espaço e colocar ela num espaço adequado para cada estrutura. Então, porque a própria planta em si, ela também tem esse estímulo, né, de estresse, né? Então, se você não dá uma qualidade da própria questão de localização, você não vai ter um alimento como essência. Então, esse é um tema também muito interessante, que ele usava muito essa conclusão, né? Essência. Não é você só comer a comida, mas existe essência, existe nutriente, né? Então, essa outra questão. Plantio de árvores também é a mesma coisa. Existe técnica você saber aonde você deve plantar uma árvore. Pelo contrário, você planta uma árvore, chega uma hora que começa a ficar doente e torta, igual aquelas que eu mandei com vocês, né? Pode ser o próximo. E aqui a gente começa a entrar um pouquinho na questão de habitação, né? Então, a gente comentou um pouquinho de território, o que pode contaminar o nosso corpo, o que pode afetar todo o nosso metabolismo. E, a partir daí, a gente começa a perceber assim, que, como é que a gente pode construir uma casa saudável? Né? E, muitas vezes, se fala muito na parte de sustentável, da questão de você utilizar materiais locais e, dependendo da situação, num raio de 100 quilômetros. Né? Agora, um ponto que eu queria puxar com vocês era o seguinte, que um bom tempo atrás, quando o pessoal ia construir qualquer habitação, que não fosse um tipo de técnica como essa, né, ou mesmo de tijolo, o pessoal sempre ficava atento de onde vinha o tijolo, de que cerâmica. Então, além de comprar, ele procurava informação com as pessoas, esse tijolo é bom? Que tipo de consistência ele é? Você não compra ele porque quer tijolo, não, ele via detalhes. Quem usou, se era bom. Se você vê, então, essa investigação, até na compra dos materiais. Mas ele só conseguia isso porque era próximo. Agora, quando você compra coisas distantes, a situação ela pode vir e não tem uma certa qualidade, né? E aí que começa a ficar delicado na arquitetura. Porque nos anos 80, era em torno de 80%, né, perdão, 30% os materiais industriais. E a gente tinha muito mais materiais saudáveis e orgânicos. E a partir que a situação foi evoluindo, nós estamos numa escala hoje em dia, 80% dos materiais que a gente utiliza é tudo industrializado. O teor de essência é baixíssimo, é mais tóxico do que o orgânico.
Então, e aí que a gente se atenta, né? Como é que a gente melhora a qualidade das nossas construções, né? Será que a gente conseguiria fazer toda a casa? Às vezes o custo é muito elevado, mas se a gente construir com esses materiais orgânicos, saudáveis, principalmente nos lugares que a gente mais fica, onde que é? Quarto, escritório, né? Outros departamentos que a gente tem, vamos falar assim, o cérebro central, né? Isso é muito interessante. Agora, por que eu falo isso? A casa, para a gente, é como se fosse a nossa terceira pele. Então, nós temos a nossa primeira pele, nós temos a nossa segunda pele. A nossa roupa é feita do quê? De algodão, sintética, tem pigmento, é orgânico, é químico. Veio da onde? Uns 5 anos, eu acredito, assim, por aí, né? Você vê, a gente olhava os materiais que vinham da China, meio de lado. Agora a gente nem para pensar, a gente já compra que é barato, né? Só que é muito tóxico. As crianças estão com muita alergia. Então, essas alergias é dependendo do tipo de material. E muitas vezes esses materiais é feito de lixo. Então, eles transformam lixo para fazer vestuário e outros equipamentos. Então, é nisso que a arquitetura, de repente, para a gente trazer mais qualidade, a gente fazer esse tipo de investigação, trazer qualidade e ver a origem desse material, né? Como é que ele foi transformado, para a gente poder não só utilizar, mas também fazer um trabalho bonito, né? Com bastante êxito para nossos clientes, né? Pode ser o próximo. Então, você vê. Então, a partir daí, a gente começa a perceber essa questão, né? Então, a gente começa a trazer novamente essa questão de conhecimento ancestral. Então, investigar a sua origem, né? Para a gente saber com o que a gente está trabalhando com qualidade, né? Você vê, ó, coloquei novamente aqui o material local, porque a partir daí, quando você começa a trabalhar com material local, você também usa menos transporte, você diminui a questão de poluição, né, atmosférica e tudo mais. E o próprio custo do próprio local, você gera emprego no próprio local, né, não fica a situação tão distante. Então, você faz um ciclo econômico bem mais ativo. Pode ser o próximo. E depois a gente começa a chegar também nesses outros tópicos, né, da atualidade, né? Então, a gente colocou aqui uma figura de um médico. Ele está medindo a qualidade aqui da saúde da nossa casa, porque a casa também, quando ela respira, ela também tem vida, né? E a gente começa a trazer novamente essa questão, ó, bem mais personalizada, né? Então, radiação do solo, o tipo de materiais construtivos, né? Essa qualidade das nossas habitações são saudáveis, os materiais não tóxicos, que seria também, vamos chamar, não só a radiação, vamos falar assim, do tipo de tijolo, mas vou trazer mais na parte de acabamento, né? Tinta com muito produto químico, volátil. Às vezes o pessoal fala, olha, a tinta ela tem um cheirinho gostoso e ela seca rápido. Aquele cheirinho é o gás. E a gente respira pela pele, corrente sanguínea e fígado, né? E outro detalhe dessa questão de materiais tóxicos, né? 80% dos granitos brasileiros são radioativos. Então, muitas vezes, quando a gente vai exportar para outros países, tem que ter uma média de radiação. E você vê que coisa interessante que a gente fala de granito, né? Granito a gente usa como bancada para fazer nosso alimento. Como é que você acha que fica a qualidade do nosso alimento com aquela radiação? Então, para a gente perceber que a preocupação, né, da qualidade, não só do espaço, mas também do próprio alimento. Então, esses pequenos detalhes que vai dar qualidade na nossa vida do próprio espaço, né? Às vezes, até na Itália, dependendo dos cozinheiros, né, eles não aceitam mulheres em momentos de menstruação cozinhando, que eles acham que a situação ela pode deformar a própria essência da comida. Até a gente mesmo emocional, né? Se a gente não está legal, a comida queima, fica um gosto ruim, parece que a gente mesmo cria uma vibração que possa transformar aquela situação. Então, você vê que a preocupação dessas minuciosidades, mas no final, você começa a ver que dá um certo sentido, né? Essa outra situação que a gente coloca aqui de tecnologia é o que a gente tem usado hoje em dia, né? Que são, não só a parte de tomadas. Por que eu falo tomadas? Porque, além dessa situação natural, tem essas energias artificiais.
Antigamente, a gente só tinha uma parede que a gente colocava uma tomada. Hoje, são as 4 paredes. Quando a gente tem 4 paredes, a gente está montando uma cinta elétrica. Como é que a gente fica dentro de um espaço, dentro de uma cinta elétrica? Você não tem produtividade, se é um local, quarto, você não consegue dormir. Se dorme, você acorda no dia seguinte muito cansado. Você tem uma cama fabulosa, mas você não descansa, porque existem reagentes que estão contribuindo, né, para essa situação. Outra coisa também é essas tomadas que ficam na nossa cabeceira da cama. Então, geralmente, o que o pessoal faz, né, para economizar? Eles fazem uma plumada vertical e distribui 2 pontos de luz, né, onde é o criado mudo. Agora, imagine você dormindo com aquele campo elétrico no coronário. Aí a pessoa se preocupa muito nessa questão. Então, a gente tem que, no quarto, 2 plumadas. Então, a gente tenta evitar a cabeça próxima a esses pontos. Então, não só essa parte elétrica, mas também a qualidade da cama, se ela é tipo de uma madeira, colchão, não sei se vocês já viram falar que o colchão, de repente, evitar esses colchões de mola. Eu tenho uma certa dúvida nessa questão de colchão com mola ensacada. Por quê? Porque o próprio material metálico, ele capta essa energia, qualquer coisa que tiver no entorno, até Wi-Fi, ele absorve aquela energia e irradia. Então, você está dormindo em cima de um micro-ondas, por mais que seja confortável. Então, quando a gente começa a trabalhar com materiais mais orgânicos, o material orgânico ele não assimila essa eletricidade, ele não irradia. A cama também, se possível, encerada, nunca invernizada, porque o verniz também ele é volátil. Na Europa chama isso de componente orgânico, o COVs, né? Então ele tem um teor de liberação de gás. Isso prejudica bastante a nossa saúde. E quanto mais a gente evolui e usa mais elementos bioquímicos, né, eles se tornam muito mais agressivos. Então a gente começa a perceber que a gente está avançando na tecnologia e a gente está mais doente. Por que será? Então falta nossa visão nessa qualidade de território e materiais, né, construtivos e acabamento, né? E outro detalhe interessante que eu gostaria de colocar nessa tecnologia é a questão da luz. A melhor luz, por incrível que pareça, é a luz incandescente. Por que incandescente? Por causa do tom amarelo, e ele é próximo à questão do sol. O sol ele traz vitamina D, né? Então, a gente começa a utilizar outros tipos de lâmpada, vamos chamar de fluorescente. Até pelos medidores, a radioatividade é muito intensa. Então, hoje em dia, temos problemas gravíssimos de pessoas que têm câncer de pele sem tomar sol, devido a esse tipo de radiação. Então, a gente também tem que tentar também verificar a questão do espectro dessas lâmpadas. Então, a gente começa a perceber que, além da Terra, né, a parte construtiva, essa outra situação também ela tem que ser revista com qualidade. Então, se você tem uma luz muito branca no escritório de arquitetura, as pessoas não rendem, ficam estressadas. Agora, se você coloca um espectro um pouco mais reduzido amarelo, você vê que as pessoas criam dinâmica, sabe? Elas têm atenção, ela tem gosto de trabalhar, ela não é obrigada a trabalhar, ela tem satisfação, porque o espaço ela envolve a pessoa, né? E depois essa situação interessante, né? Se as pessoas são saudáveis. Então, dentro dessa linguagem de investigação, a gente começa a perceber a qualidade da nossa arquitetura, né? Então, materiais. E aí que a gente começa a trazer a estética, né? A forma, o design, mas tudo em base dessa questão mais material, né? Pode ser o próximo. E aqui a gente começa a entrar um pouco nessa parte aqui do nosso trabalho, né, mais efetivo, que é essa parte de litopuntura. Então, a gente dá mais um pulinho lá para trás, na parte do neolítico, né, e é onde que a gente trabalha bastante. Então, a própria palavra litopuntura, né, lito, rocha, em grego, puntura é no ponto, tá? Então, é a acupuntura na terra com rocha natural. Interessante como se desenvolve um trabalho como esse. Então, está trabalhando como se fosse uma forma do micro para o macro. Da mesma maneira que a gente faz a acupuntura do nosso corpo com agulhas,
em pontos específicos, né, a gente cura o nosso corpo. Agora, se a gente trazer um pouco mais de alquimia nessa acupuntura, algumas agulhas do nosso corpo poderiam ser usadas de prata ou de ouro, só que o pessoal só usa um determinado tipo de agulha. Então, para a gente ter esse charme, sabe, mais específico. E o planeta também, como é um elemento vivo, então esses fluxos de água subterrâneos é como se fossem nossas artérias de sangue, né, percorrendo nossa pele. Então, a partir daí, a gente consegue achar pontos nevrálgicos para inserir algumas rochas. Pode ser o próximo. Obrigado. E aqui tem um pouquinho da nossa história que eu achei muito interessante, colocar esse tema, assim, ó, a força pode estar debaixo dos nossos pés. Então, aquela questão de força telúrica. Então, às vezes, existe uma situação que a gente desconhece, mas a gente começa a resgatar esse potencial, ele é muito, assim, vantajoso, né? Então, quando você monta uma casa, um escritório em lugares saudáveis, além de você estar saudável, a sua vibração é diferente. Quando a pessoa chega até você, a pessoa sente, sem você falar nada, ela sente uma vibração gostosa. Do contrário, se está muito radioativo, a pessoa fica assim, ó. Muitas vezes o pessoal chama muito isso, a questão de espiritismo, né? Mas na verdade é aquela vibração e ressoar, né? Então, se você está vibrando legal, as pessoas dizem, nossa, como é gostoso ficar do lado. Por quê? Porque a pessoa abastece o organismo em lugares saudáveis, né? Então, essa é outra chave. Então, para a gente ter bastante prosperidade e saúde, são lugares saudáveis que a gente deve construir. Pode ser o próximo? E aqui outra situação também que me chamou muita atenção, de estar em São Paulo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a anomalia do Atlântico Sul. É um tema assim que muitos pesquisadores, né, vêm para o Brasil fazer esse tipo de estudo. O que é isso? Isso aqui, simplesmente, pessoal, é um buraco na nossa nosfera. Então, de tudo que a gente tem aqui, essa película, como nosso corpo tem a nossa áurea, né, e protege esses bombardeios, né, do que a gente não vê e vê, algumas radiações, isso daqui é um buraco, ó. Então, tudo que vem do cosmos entra por aqui, ó, não tem filtro. Vem tudo por aqui, ó. E muitos satélites, eles não são posicionados aqui, porque eles dão um curto-circuito e dão um problema seríssimo, é muita radiação. Eles tiram desse trajeto aqui, ó, sempre aqui em cima. E esse tipo de anomalia do Atlântico Sul, um certo período, ele estava aqui, ó, na África, e ele veio andando. E agora ele está no meio de São Paulo. Ele é o centro de tudo. Então, tudo que tem de bombardeio cósmico chega direto para a gente. Então, além da nossa Terra, as radiações telúricas, né, ácidas, né, existe essa situação cósmica. A gente está dentro de um buraco, né, que é outra situação aqui, ó. E eu coloquei esse tema também interessante, que é a parte de patrimônios históricos. Eles têm um sério problema, porque a partir de você construir, manter essas construções antigas, elas têm muita reação bioquímica devido a esse bombardeio cósmico, que você não tem nenhum filtro vindo de fora, sabe? Por mais que você use materiais orgânicos, né? O pessoal usava muito a liga com óleo de baleia, né, para fazer a liga da própria alvenaria, né? Até isso está reagindo devido a essa anomalia do Atlântico Sul, né? Então, através dessa anomalia do Atlântico Sul, que eu conheci o bisneto de Tesla, tá? Ele é bisneto por parte de mãe, porque o Tesla ele não teve filhos, né? Então, por parte da irmã, aí sim. Então, através do Boris, né, que eu comecei a conviver e estudar bastante essa questão, porque a gente começou a unir a Terra e essa questão do cosmos, né? Porque além da radiação, a gente tem essa parte cósmica, como eu falei para vocês, Lua, bombardeio solar, né? Então, a gente começa a entrar um pouco dessa temática um pouco mais macro, né? Pode ser o próximo. E aqui a gente começa a colocar um pouco do nosso tópico, o que a gente tem feito em São Paulo, né?
Depois de muitas aulas que a gente deu na Amapaz, que é uma universidade verde, né, dentro do parque, né, eu fui convidado para montar esse tipo de projeto no Parque Ibirapuera. Porque muitas vezes o próprio parque, é interessante que o Parque Ibirapuera, a própria tradução é pau podre. Então, madeira em decomposição. Os índios da época, eles achavam que esse espaço aqui não é um bom lugar para morar. É um local de passagem, é um local de muita matéria orgânica e encharque. Então, a pessoa que morasse aqui ia ter problemas sérios de doença. Aquela questão que eu falei para você de situações subterrâneas, né? E a gente começou a detectar também que muitos pontos, né, do próprio espaço, existia essa questão de, a gente chamou até de teatro energético. Que a partir que você está no próprio local, você é contaminado para a situação, então ele afeta o seu metabolismo e atinge sua psique. Então, você vai atuar conforme o local. Se o local é radioativo, você vai dar piroleta aqui em cima. Então, alguns pontos do próprio parque tinham locais assim de suicídio, assalto, uma série de coisas, que a pessoa perde a psique naquele próprio espaço. E a partir que a gente começou a colocar algumas rochas, certos acontecimentos deixaram de existir. Então, um local que modificava a psique das pessoas, você invertia a radiação, reduzia, a pessoa entrava no espaço e falava, nossa, que lugar gostoso. Então, ela ficava calma, não ficava agressiva. Então, a gente foi curando o parque automaticamente. Até um fato muito interessante, foi aqui, deixa eu ver, na Rocha 11, que fica ali do lado da Marquise, ali uns 3 anos atrás a gente tinha um problema muito sério, 4 anos atrás, foi 2 anos da pandemia, né? Tínhamos um problema muito sério de um tal de rolezinho, que era onde o pessoal marcava os encontros, e o pessoal auto se destruía, então o próprio espaço ele era radioativo, o pessoal entrava na temática de autodestruição, e eles bebiam droga, e ninguém conseguia corrigir essa situação. Então, existia essa situação radioativa, depois ela irradiava na laje, você vê, esse outro detalhe, o concreto, ele potencializa o efeito colateral do espaço. Então, o concreto, ele reage, aí tem a estrutura do aço, e tem mais toda a parte elétrica do próprio espaço. Então, ele mudava drasticamente a psique da turma, né? E a partir que a gente colocou uma rocha, e achamos esses fluxos, né? E fizemos essa pontuação, em 43 dias deixou de existir esse rolezinho. Por quê? Porque a atmosfera era outra. Então, as pessoas que estavam acostumadas com esse tipo de energia no próprio local dela, quando ela age do local, ou então ela tem que ir embora. Então, o espaço ficou calmo. Então, o pessoal começou a perceber que o parque ele ficou mais atrativo, ficou gostoso. Sabe aquele lugar que você vai e gosta de guardar, aquela grandona ali? Então, ela não só foi posicionada, mas ela também tem uma profundidade exata. Então, essa rocha não é qualquer rocha, tá? Ela tem que ter uma certa consistência. Por que a gente fala com você? Porque a própria rocha, a gente não pode ver ela como matéria, a gente tem que transcender a matéria. Ela é um piezo elétrico. É o que o pessoal começou a construir, esses famosos... esses trens na França, né, o RER, ou, como se diz no Japão, os trem-bala, que eles não têm atrito, eles ficam flutuando. Então, dependendo do tipo de consistência mineral, você consegue flutuar ou trabalhar com as energias. Então, essas rochas também foram medidas com magnetômetro, né, e vendo o potencial delas. E muitas vezes, essas rochas, né, para ter mais exatidão, quando você passa o magnetômetro nela, você tem que sentir fluidez na própria rocha. Porque quando você pega uma rocha que é retirada por explosão, ela rompe todo o filamento interno, então você não tem uma corrente contínua transitando nela. Tá? E a rocha, interessante, né? Quando a gente fala em ser vivo, a própria rocha ela também é considerada também um ser vivo. São os cristais, né? Eles demoram para brotar. Então, eles começam a brotar, estourar. Igual que a gente viu a água, né? A água também são cristais, né?
E a partir daí, a rocha também ela tem cabecinha e raiz. Então tem que saber também localizar para você poder trabalhar com ela. E a partir que você coloca a rocha, ela começa a drenar toda a eletricidade do próprio terreno. E a partir daí, o terreno ele deixa de ser ácido e se torna um pouquinho mais alcalino. Pode ser o próximo? Ah, perdão, podia voltar só um segundo? Essa rocha número 8, né, que fica na frente da oca, é a rocha mais poderosa do parque. Quando você encosta na rocha, você sente a rocha ela vibrando, sabe? E quando você coloca a sua coluna colocada no sentido norte magnético, você vê uma questão muito interessante, né? Que na leitura do Feng Shui, né, o pessoal fala assim, olha, eu fiz minha casa aqui, meu quarto, minha cama, qual que é a melhor posição para me colocar a minha cabeça? Já viram falar desse sentido, né? Porque o pessoal começa a buscar essa essência, né? Então eu falei, para o norte, para o nascente, para o poente, qual é a melhor posição para a gente colocar, né? Então tem essa questão que a gente começou a verificar essas outras qualidades, né? Então a gente vai posicionando várias situações para a gente adquirir um potencial, né? Então, dentro da situação, esse daqui é um ponto mais forte, porque ela está em cima de 2 linhas de energia mãe. Ela tem número de 92, que faz a nossa noosfera. Então, cada linha de energia ela tem uma gramatura, é tipo uma grade. Algumas têm 30 metros, 10 metros, depois vem umas com 1 metro. Então, são várias redes, né? Então, a gente achou aqui 2 redes muito fortes. E quando a gente começa a perceber também o histórico do próprio local, né, da oca, um local extremamente telúrico, construção de concreto, estrutura de aço e uma tampa. Quer dizer, nem o próprio edifício não deixa a terra respirar. Ele realmente sela qualquer situação. E qualquer coisa que você coloca ali dentro, a coisa não ia. Os funcionários não conseguiam trabalhar lá dentro por causa desse estímulo de potencial da terra, da estrutura, dos materiais. A partir que a gente começou a montar esses trabalhos com rocha, o pessoal tem satisfação de trabalhar e a coisa flui. Olha que interessante, você vê, um elemento simples, mas foi feito um estudo muito amplo, né, para a gente ter essa identidade, essa visão, né, para trazer qualidade no espaço. Isso, você vê, há 8.000 a.C., a turma já fazia isso. A gente só está trazendo um pouco mais para a nossa qualidade atual, né, materiais e tecnologia. Pode ser o próximo? Isso aqui é a carona dela de novo, ó. Então, ela tem uma certa profundidade, e a própria rocha ela tem essa riscada aqui, ela tem muito quartzo. O quartzo ele também tem bastante estímulo bioelétrico. Então, quando a gente fala drenagem, é como se fosse um cano de caixa d'água, ele tira o excesso da água que está chegando. Então, ele vai mantendo sempre adequado, né? E um detalhe também interessante, que o pessoal às vezes me pergunta, Welton, por que você usou rocha? Não só pela estética, né? Porque a rocha, ela não cura a terra, ela só relaxa a terra. Pelo seguinte, como o parque, alguns setores são culturais e outros são ambientais, a gente tem que manter o ecossistema. Então, quando você relaxa o solo, a gente diminui o cupim, formiga. A partir que a gente relaxou essa radiação, algumas aves que deixavam ele entrar no sistema, ele começava a entrar, então a gente começa a ter predador, olha que coisa. Então você começa a dar e quando a gente começou a montar as rochas, aumentou em 70% a avifauna no próprio local. As árvores começaram a ficar menos estressadas. Quando a gente fala estressado, não só pela contorção e os tumores no tronco, mas também na questão da seiva. A seiva ela flui mais. Na questão, quando a gente fala assim do lua nova e lua cheia, né? Então, dependendo da lua, a seiva sobe ou desce. É o que o pessoal utiliza muito na biodinâmica, né? Rudolf Steiner, né? Então ele fala muito assim, o momento da gente colher, né? O momento de colher é o momento de lua crescente e lua cheia, porque quando a gente está pegando fruto, o nutriente a gente está todo na folha e no fruto. Se a gente deixa descer o nutriente,
ele desce tudo e você só pega só o isopor, né? Então tem momento de você colher. Então ele usa muito esse fator lunar. E aí que é esse mecanismo, né, das energias. Pode ser o próximo. E aqui mais ou menos um pouquinho a carona das rochas, né? Que são todas as rochas lá do Parque Ibirapuera, né? Aqui também foi muito interessante. Isso aqui foi nossa primeira rocha, tá? Essa rocha aqui foi no playground, né? E olha que interessante, um local de 3.200 km² de área. Montado um projeto de toda a situação subterrânea, energética. Onde a gente vai colocar a nossa primeira rocha? Naquela imensidão. Né? Olha que duro. Aí, a partir que começou a falar de criança, eu falei, nossa, vai ter que ser no Parque das Crianças. Porque a criança ela tem muito mais água do que a gente. Isso foi o ponto de partida. Né? E a partir que a gente colocou essa rocha, a gente começou a perceber que as crianças estavam mais calmas. Até as mães que visitavam o próprio espaço, ela conseguia viver o aqui e agora. Então, uma situação lá foi chamando, a gente foi amarrando todo o parque em vários trabalhos, né? Então aqui a gente chegou a 17 para cercar toda essa área. Pode ser o próximo. Esse daqui é outro trabalho que a gente fez, né? Você vê, então a gente começou a montar esses projetos, né? A própria Secretaria do Verde, né? Ela vê uma situação assim que quando você não vê, você não acredita. Mas a partir que você começa a inserir um projeto e a coisa começa a trazer para o positivo, respostas constantemente, quando a gente estiver usando o computador, usar sempre roupas orgânicas. Tá? Quanto mais orgânicas, menos você vai assimilar essa bioeletricidade no corpo. Porque quando a gente está com roupa sintética, você coloca a mão no metal, você leva choque. Na verdade, você recebe descarregando. E quando você está com uma roupa orgânica, você é bombardeado, mas você não consegue assimilar. Então, são pequenos detalhes, né, que a gente vai dando qualidade no nosso trabalho. É um trabalho de computador que, de repente, você não fica esgotado, cansado. Né? Então, pequenos detalhes. Próximo. Aqui, eu coloquei essas fotos aqui, porque alguns cursos que a gente dá lá na Amapá, no Ibirapuera, então a gente coloca as rochas, né, e depois a gente faz algumas vivências, a gente traz o pessoal para sentir essas forças da Terra, essas eletricidades, né? Então aqui tem várias cenas. Aí eu coloquei aqui para vocês verem mais ou menos a proporção de algumas rochas, né, acima da Terra, mas às vezes tem umas que estão com 1 metro e pouquinho. Olha essa outra grandona aqui, ó, para a gente sentir a escala delas, né? Pode ser o próximo. Aqui uma ideia para vocês assim que um pouquinho que a gente fez. Agora uma ideia de Europa, né? Coisas antigas, né? Você vê, ó, tem essa vila medieval, também que tem várias rochas, tá? Que é chamado de Avebury na Inglaterra. Tem esse Menaton, que é essa rocha circular. Né? Por que é circular e essa é ereta? Né? Porque muitas vezes ele usava esse posicionamento dessas rochas para ver o tipo de solstício. Então ele usava muito essa questão de orientação com o momento de você começar a agricultura. Então ele lia os astros, dependendo da posição. Opa, agora é o momento da gente plantar, porque esse é o momento que as sementes começam a germinar com qualidade. Do contrário, você perde a sequência da coisa, né? Esse aqui também, né? Tem os marcadores. É como é um relógio cósmico, né? Então, dependendo da posição do Sol e a Lua, né? Então eles vão fazendo essas marcações. E é ali que eles vão tendo uma visão do período correto para fazer esses trabalhos, né? Esse daqui também é outro menino, grandão, olha como é o tamanho dele. Esse daqui é o Stonehenge, também fazendo a orientação do solstício, tudo mais. Esse daqui é um tipo de um dômen também. Pode ser o próximo, por favor. Sim, exatamente. Você vê que coisa, ó, um na Amapá e de repente uma situação que... Como é que o pessoal teve esse conhecimento para construir igual o Stonehenge? Se o pessoal não tinha internet, não tinha nada, como é que eles trocaram, chegaram nesse conceito de filosofia, né? Então é uma coisa assim fantástica que essa turma lá atrás fazia. E como é que ele trazia essa situação do, vamos chamar de transcendental, né? A coisa vem e a pessoa faz, depois na hora, nossa, não é que eu consegui fazer mesmo? Então é uma ligação muito forte, muito filosófica, né? Isso aqui é um tipo de um trabalho nosso,
que a partir que a gente começou a desenvolver esses trabalhos, foi um tema muito interessante, que eu conheci um pessoal da Holanda, né? E a moça ficou muito interessada nessa questão de eu conversar com a natureza. Então, eu conversava com as árvores, conversava com as formigas, cupim, as rochas, né? E, a partir daí, ela colocou uma questão, né? Como São Paulo, o pessoal tinha hábito de nadar no rio Tietê, que não era poluído, rio, né? E depois que os rios começaram a ser canalizados e ficando para baixo da terra, as pessoas tinham que pagar para nadar em clube. Como é que a pessoa, né? Então, eu falei, água. Então, era uma coisa tão disposta, tão comum, e, de repente, agora você tem que ser sócio de um clube ou pagar para nadar. Então, e dentro dessa temática, ela começou a perceber essas coisas naturais que é de graça, subterrâneas, né? Então, dentro disso daí, dentro dessas nossas investigações, eu comecei a fazer essa conversa com o solo. De que maneira? Ela ficou... existe um edifício lá no Instituto Biológico, na Vila Mariana. Ela ficou lá em cima fazendo a gravação, e eu com um gravador não, como é que é? Um microfone, né, portátil aqui na lapela, né? E a partir de lá de cima eu comecei a fazer radiestesia. Falei, olha, aqui tem um rio subterrâneo, por que tem? Ó, formiga, outro ninho de formiga aqui, ó, outra planta torcida. Então eu fui andando em cima desse fluxo de água e falando as anomalias da situação. Então eu comecei a falar com a terra. Por isso que ela colocou aqui o nome aqui, A.M. Elton Santos, né? Quer dizer, é como se, tipo assim, eu vou incorporar esse personagem para me conversar com a terra. Então comecei a conversar, e a partir daí, isso daí virou um livro, e ela começou a usar essa temática, né, em vários locais, né, da Europa, né? Pode ser o próximo. Aí criou-se uma situação aqui, que o último foi em 2018, foi em Moscou, na Rússia, aí foi em Roterdã, na Bélgica, Bruxelas, Flandres, Bélgica, Turim, tá? Paris, 2015, e foi aqui que a gente começou, 2014, no Rio de Janeiro. Então, a gente fez 2 sessões, lotou, aí colocou mais 3 sessões, aí não tinha jeito, porque tinha outras atividades para desenvolver, mas a coisa começou a ter esse resgate, né, interessante, que começou a unir essa identidade das pessoas sentirem a terra de novo. Porque hoje em dia a terra é conhecida como um elemento sujo. As crianças, elas precisam ter contato com a terra. A gente tinha contato da terra, o nosso corpo também, ele trabalha com essa situação. A partir que você tem germes, uma série de coisas, mas o nosso corpo começa a ser ensinado a como combater, desde pequenininho. A gente aprende. Agora, se você já não começa a exercitar e deixa lá para um período mais idoso e tudo mais, quando a coisa vem, ela vem detonando. Então, você tem que ensinar antes. Então, a terra é saudável. Só que depois que você mexe com a terra, você toma banho, né? Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente começou a trazer de novo as pessoas a sentir a terra, né? Olha que interessante falar isso na questão da terra. As pessoas antigas, no período etrusco, até na questão de Roma, as pessoas, para entrar no território, ele colocava a mão assim na terra e sentia a terra. Na Índia, eles comem terra, para sentir o teor do ácido. Então, para você ver que não é só a sensação de arrepio, né, ou radiestesia, mas tinha aquela questão de sentir a textura, sentir pela boca, pelo cheiro. A gente usava os nossos 5 sentidos para tentar entender o que é aquele troço ali. E depois associar com o histórico do local. Falar, por isso que o lugar é de tal jeito. Olha como é que a terra é esquisita, até pela boca. Então, a turma tinha ferramentas, né? Então, a gente está, dentro desse trabalho, a gente começou a também resgatar um pouco esse período cultural nosso, né? Regional. Até a gente tem muitas pessoas do interior, né? De vários estados. Tem esse traquejo, né? De furar poço, né, achar o ponto certo. Então tem um monte de coisa que o pessoal imagina, é bobagem. Gente, usa o corpo, né, que você vai ver que você vai achar um monte de coisa. E aí onde a gente também introduz a arquitetura, né, com qualidade. Pode ser o próximo. E aqui hoje a gente está quase fechando, né? Eu coloquei
esse slide com um tema assim que me chama até hoje a atenção e muita responsabilidade, né? Quem cuida da doença são os médicos e quem cuida da saúde são os arquitetos. Então, é a parte preventiva. Então, isso me chamou a atenção porque a gente tem uma responsabilidade tão grande, né? Não só de arquitetura, mas a qualidade da nossa arquitetura, né? Então, a partir dessa daí, a gente cria uma consistência, não só saudável, mas também uma cidade saudável, né? Porque a gente está evoluindo para uma cidade cada dia mais enferma. Mas como é que a gente consegue frear isso? Então, são pequenas atitudes dos nossos ancestrais, antepassados, né? Pode ser o próximo. E aqui a gente já fecha um pouquinho, né? Porque realmente o tema é bem extenso. E aí eu queria agradecer a presença de todos, né? Não sei se o pessoal tem alguma pergunta para a gente complementar, que a gente foi bem rápido, porque o assunto é bem leque, né? Por favor. Bragança Paulista nós temos uma montanha, que é a Montanha do Leite Sol, que é um complexo muito grande, são 14 quilômetros, a gente conseguiu tombar, e hoje ela está de novo em ascensão, porque as fazendas são várias fazendas centenárias, e uma das fazendas, onde eu estou conversando, ela está desenvolvendo um projeto de arquitetura ecológica, que é a Fazenda Santana do Pico. E ela tem essa preocupação. E ela também tem essa preocupação agora da pedra, e como que ela vai achar? Como que é? Agora, você presta esse serviço para as construtoras, é isso? É. E depois, como que se acha os pontos? É através de algum equipamento? Certo? Então, e outra coisa que eu queria para você responder, a arquitetura ecológica, ela pode conversar com a arquitetura, com o turismo sustentável? Por favor. Opa, muito obrigado. Um minutinho. Bem, começando com a montanha, foi isso a primeira, né, mais ou menos? Começando com a montanha, de início veio uma mensagem assim, muito interessante, assim, não só de mim, mas dos nossos antepassados, né? Os índios, que no caso, eles entendem a montanha como um elemento sagrado. Por que a gente fala sagrado? É o que a gente utiliza muitas vezes as montanhas para a gente colocar nossas antenas de TV e comunicação, porque ela consegue irradiar informações e energia. A partir que você já tem uma energia natural dela, ela também está vibrando natural. E ele entende, os índios também entendem que a partir que você não mexe na montanha, você tem uma vibração, uma radiação interessante, vamos dizer, transcendente, entre aspas. E dependendo dessa pequena contaminação que essa montanha pode ter futuramente, essa montanha ela vai deixar de ser montanha e vai ser vale. Então, se ela suja, na hora que ela vai para baixo, ela limpa. Então, ele entende muito essa questão de cíclico da montanha, de limpeza e sujeira. Então, ele entende a montanha como uma situação assim, sagrada e intacta. Ele mantendo a montanha saudável, ele também vai manter sua saúde, não só o corpo, mas uma forma de transcendente. Porque às vezes tem coisas que a gente está fazendo, parece que a gente recebe informações, não sabe de onde, e de repente fala, Welton, não é aqui, é aqui. Ó. Na hora que você fala, nossa, não é que é mesmo? Não sei, é a questão da gente soltar e deixar fluir, sem questionar. Se a gente começa a questionar, a coisa não vem. Né? Então tem essa situação muito interessante da gente entender a montanha, como é que nossos antepassados visualizavam essas informações, e a gente tentar decifrar isso na nossa linguagem, né? Vamos chamar de homem branco. Até eu brinquei bastante com o Serginho, né? Que eu falei, nossa, toda essa tecnologia, isso aqui é feitiçaria do homem branco, né? Porque é tudo invisível, né? A gente não pega, né? Então é interessante nesse ponto. E você vê, e muita coisa a gente também tem que pedir licença para o lugar, e a partir daí eu acho que existe uma outra força que a gente tem que saber manobrar, né, que é a questão de transcendência. Então, a partir que a gente começa a entender a situação de você desenvolver o trabalho.
que nem eu falando dessa maneira, às vezes a gente quer desenvolver um trabalho em determinado local, só que muitas vezes a gente tenta impor uma situação no nosso tempo. Na verdade, quando a gente trabalha com essas forças muito intensas, né, não é no nosso tempo, é no tempo do lugar. Olha que incrível. E às vezes, muitos trabalhos que a gente tem desenvolvido, assim, vamos falar de rocha, para a gente voltar para outro tema, né? Antes de a gente trabalhar com o próprio local, o local ele começa a colocar um monte de armadilha no local. E às vezes eu quero chegar aqui mais cedo, eu não consigo. Começa a acontecer um monte de coisa no caminho. É impressionante. E a partir de quando você relaxa e solta, as coisas fluem. Que nem no caso eu e o Serginho, né? O Elton falou, a gente precisa colocar uma rocha, que a gente montou um projeto aqui, nesse setor aqui dos containers, né? Ó, tem aquela pedreira lá, ó, vamos andar? Então a gente andou pouquinha coisa aqui, eu falei para ele assim, ó, Serginho, relaxa, esvazia a mente. Tudo que a gente começa a colocar em interrogação, parece que tem interferência, deixa fluir, deixa acontecer. E a partir que a gente andou um pouquinho, foi para lá, foi para cá, a gente andou mais do que um... Quanto? 100 metros no máximo. 100 metros, né? Ó, 100 metros, de repente a gente deparou com uma rocha. Aí eu olhei para a rocha, aí você começa a olhar para a rocha, de repente, nossa, parece que tem uma coisa interessante, né? E você vê um outro detalhe assim que você começa a desenvolver essa conexão com o elemento, é quando você traz a criança interior. Olha, foi até bom ter falado desse assunto. Criança interior. Eu não sei se vocês se recordam quando criança, acho que as meninas conversavam muito com as bonecas, davam nome. E parece que esses seres inanimados, eles criam vida. Então você começa a vibrar, a coisa vem. Criança mesmo, se você fala com a criança de cima para baixo, ela não te respeita. Agora, se você fala no mesmo nível, ela vem junto com você. Então, olha que interessante, quando você busca essa situação que está dentro da gente, independente da nossa idade, a gente tem essa interação com o objeto, mesmo que seja inanimado. Então, a partir daí, a gente achou essa rocha assim, ó, brincando, sabe, sem estresse. Falou, ó, tem toda essa montanha para a gente achar uma rocha, para a gente fazer litopuntura. A gente andou um pouco, ele falou, ó, a danada está aqui, ó. Você vê, tranquilo. Então, a gente tem que soltar, relaxa e a coisa acontece, né? Então, o espaço também é a mesma coisa. Então, dependendo do local, a gente tem que entender os nossos ancestrais, tentar resgatar o histórico, as pessoas que moravam ali, se tinham doença, que tipo de doença. Você vê do próprio montanha lá do Espigão da Paulista, as mansões antigas, eles tinham muito problemas assim na questão da os casamentos, né? Porque eles não casavam com outras famílias, eles casavam primos com primos. E dava aquela questão genética de filhos, né, que tinham problemas psíquicos. E eles colocavam, né, nos quartos, em cima dessas radiações que eles nem percebiam, mas casavam com a situação, que são os quartos da loucura. Olha que coisa. Então, para você ver que até o histórico lugar, a coisa é dramática. Mas por quê? Porque ele invadiu uma montanha que era sagrada, através do índio. Então, por mais que você tenha essa invasão, agora tentar amenizar. Então, foi isso que a gente fez com o parque lá, Trianon, a gente conseguiu segurar um pouco, entender e trabalhar. E ver como é que se comporta. Porque, tipo assim, não é só você colocar uma rocha. Mas aí você começa a perceber o comportamento das pessoas, o comportamento das aves, alguns insetos que estavam muito salientes já começaram a reduzir. Então, a própria biologia local, ele começou a ter um movimento interessante. Então, é aí que é um termômetro para a gente, né? Porque muitas vezes não é na primeira que a gente acerta. Então, a gente vai fazendo tentativas e a gente vai entrando num consenso. Então, até hoje, a gente tem costume de ir lá, observar, ver como é que está reagindo toda essa situação, né? E tentar melhorar a cada dia. Aí, outro tema que, desculpe. Sim, sim. Com certeza.
certeza. Então, quando a gente começa a entrar nesse tema de comportamento, primeiramente a gente tem que acalmar a Terra. Por isso que eu falei para vocês esse tema assim, interessante. Teatro energético. Então, a partir que você começa a movimentar essa área grande, essa área ela começa a contaminar nossas atitudes e comportamento, corpo e psique. Então, você deixa o espaço menos agressivo. Então, a gente tem que começar a trabalhar com a Terra e desenvolver várias leituras. Não é só na radiestesia, mas também, você vê, a observação de insetos, a vegetação, Geiger, magnetômetro. Claro que a gente não pode também, vamos falar assim, posicionar totalmente nesses equipamentos. Eles só vão dar um norte para a gente só vai buscar outras visões no mesmo ângulo para ver se realmente aquilo lá tá coerente. Então, a gente vai desenvolvendo várias tentativas, busca histórico, né? Então, a primeira coisa que tem que se fazer é tentar curar a Terra. A partir de curar a Terra, o próprio espaço ele começa a ter um outro comportamento. As pessoas deixam de ser agressivas, o próprio espaço deixa de ser invadido. Olha que interessante. Então, você mexe numa outra situação para você buscar convidar de novo o indivíduo do local. Porque só na imposição você não consegue. Então, você tem que entrar numa temática mais macro, essa força da Terra. Então, tirou a força da Terra, você começa a virar o relógio. E, a partir daí, você vai trazendo, vai educando o pessoal. É como, tipo assim, você coloca a memória, igual a gente coloca no computador, e ele irradia essa memória gostosa. Então, depende da fonte, a qualidade da fonte. Então, essa é a grande estratégia que os nossos antepassados, sabe, tinham essa cultura e filosofia. E alguns que tentavam avançar nesse conhecimento, o pessoal chamava isso de bruxaria, ou era outra coisa, sabe, proibida. Então, todo mundo na fogueira. Muitos livros foram, porque eles tinham um poder tão grande na mão que eles não queriam dividir isso com ninguém, né? As grandes catedrais da Europa são utilizadas em cima dessa questão. Eles faziam lavagem cerebral no pessoal. De que maneira? Construíam as catedrais em cima desses fluxos de água, de altíssima eletricidade, desenvolvia toda essa forma arquitetônica, né, de proporção e tudo mais, que você potencializa. Então, você entrava no espaço radioativo com aquela força potencializando, a pessoa já perdia o corpo e a psique, tudo que o cara falava lá, o negócio ficava assimilado na sua cabeça. Tem algumas igrejas, que nem Notre Dame mesmo, tem umas botoeiras laterais na própria arcada principal que você entra, né? Que ali eles acharam um tipo de... além dessas energias que tem no solo, tem algumas energias suspensas, que elas trabalham com os nossos chakras. Então, dependendo do ponto da cota do piso que você coloca, a construção, a pessoa, quando ela entra na própria igreja, ela já está sendo atingida pelos 7 chakras. Então, energia local, essa faixa e a água, né? Você vê, a água, aquela questão que você vibra a água do local vibra com a nossa água, muda toda a estrutura. Uma lavagem cerebral. Então a turma já tinha esse conhecimento, os grandes filósofos, sacerdotes, só a realeza tinha isso. Agora o povão não tinha conhecimento disso. Então isso era uma estratégia militar. É como hoje o pessoal faz, de repente, com algumas vibrações, né? A gente nem imagina que é tecnologia ultramodernas, que a pessoa emite um som, a gente não ouve, mas alguns animais sentem esse tipo de coisa. Isso daí é um hipnotismo. Então, mas só que o pessoal usava essas forças naturais, artificiais. Olha que... Então, desse ponto aí, para você ver como é que, de repente, o próprio local, ele pode ser investigado e trabalhado para o bem ou para o mal. É o que se fazia antes. Então, quando a gente vai fazer urbanismo, então, de repente, eu falei, como é que a gente começa essa atividade? Falei, vamos entender o território. Vamos ver até que ponto a gente consegue segurar essa pressão e como é que a turma vai se comportar. E, a partir daí, você vai só montando e complementando esses acessórios, né, para melhorar essa qualidade dessa turma. E o pessoal vai preservando. E um ponto-chave que você comentou, que tipo assim, a partir que você trabalha esse espaço gostoso, e quando você vai nesse local, e você depois vai embora para casa, você fica aquela sensação de
coisa gostosa. Falei, nossa, o lugar não era tão bonito, mas uma sensação tão gostosa. Então, essa sensação é o que fica. Então, muitas vezes, os lugares que você coloca um empreendimento, você pode deixar um local totalmente sofisticado em tecnologia, uma série de coisas. Só que chega um ponto, você curte aquela sensação, mas depois que você sai, fala, nossa, o lugar é bonito, mas é tão esquisito. Então, aí quando você sai, você lembra e fala, não vou voltar para aquele lugar, não sei. Não tem uma atmosfera que o pessoal fala gostosa, né? Então, nesse ponto que a gente adequa também, não só os micro espaços ou grandes espaços. Então, eu acho que é o grande início, é entender a Terra, entender o histórico da Terra, para a gente não criar uma situação só de impor, né, o nosso projeto. Então, antes de impor, vamos entender o que é esse histórico e tentar pegar por outros ângulos, e a gente vai definindo esse projeto. Né? E, a partir daí, a própria sociedade ela vai se comportando diferente. Né? O interessante é que no pé da montanha do Leite Sol hoje existe um shopping center que é uma caixa de fósforo. Então hoje você sobe lá em cima, nós temos subido agora várias vezes e toda hora. A hora que você olha, você fala, olha a contaminação. Tem aquela caixa de fósforo lá emitindo exatamente o que você está falando, quer dizer, emitindo essa energia capitalista e negativa em cima. A van, exatamente. Não, e se você subir lá em cima, você vai ter uma noção do que nós estamos conversando aqui, que é uma preocupação do João, que é o dono da Fazenda Santana, que talvez agora a gente vai convidar você um dia para você vir fazer uma palestra para nós lá na Fazenda, porque é essa aí. Ele fala, olha, o que eu vou fazer com isso aí, Nicola? Eu não tenho o que fazer. Imagina. Então, você vê... Aí quando você coloca esses instrumentos, com certeza ele deve estar em cima de algum fluxo, ele joga essa comunicação, independente a montante, é uma transmissão de energia, de linguagem, e as pessoas capturam isso. Agora, quando você consegue detectar e selar, sem demolir a construção, você consegue selar essa vibração de água nas laterais, na entrada e saída, você consegue deixar realmente ele de lado e ele não consegue, como eu falo assim, contaminar o entorno. No contrário, a coisa só vai dando problema mesmo. Então, você tem que usar algumas técnicas não agressivas, digo, como eu falei para você, de demolição, mas fazer essas filtragens com pequenas acupunturas. Aí você consegue selar essa vibração, sabe? Ou então como eu tinha mostrado naquele primeiro slide, né, do Masaru Emoto. Então, além de a gente saber que existe uma comunicação, a energia transitando, mas a gente começa a ver a cara da água sendo transformada na estrutura molecular. Né? Então, e aí que vem um pouco dessa questão da metafísica, que aquela turma dos egípcios começaram a trabalhar, que é você também transcender um pouquinho a matéria, porque a física quântica mesmo, ela foi feito somente um ensaio da física, ela tem que transcender um pouco para entender o sistema. Não vou falar assim que ela está totalmente certa, mas você buscar em vários ângulos para você ter um discernimento do que está acontecendo. Então, com certeza, existe um resultado positivo para ser feito, né? Só que tem que ter uma visão bem ampla, de vários ângulos, para a gente ter uma situação mais profunda e com exatidão do trabalho. Porque cada passo que a gente desenvolve tem o seu porquê, e a gente consegue falar isso. E é isso que é interessante, que vem da arquitetura antiga, que foi toscada, a gente foi fechando, né? E eu acho que é muito importante no dia de hoje a gente convidar essa situação que já está pronta, né? É só a gente trazer para a nossa atualidade. E muita gente usa muito magnetômetro Geiger também para fazer essa medição. Mas muitas vezes você, com esse equipamento, às vezes eu posso dizer assim que a gente não tem uma leitura 100%. Por quê? Porque a gente tem muita poluição eletromagnética. Então, a gente não sabe se a gente está medindo o piso ou essas radiações estão interferindo no equipamento.
mas a gente usa só para ter um parâmetro, né? Mas por isso que a gente usa outros ângulos de investigação, para a gente ver, opa, aquilo lá está falando, mas outras coisas também estão falando. Então a gente vai ter um aprofundamento, né? E pela experiência. Então, para a gente ter porque senão fica uma coisa muito objetiva, né? Então, com mais referência, a gente tem mais suporte para trabalhar, mais êxito. Aí sim, aí o projeto fica bonito e claro que de repente tem mais coisas, né? Para cada local ele solicita um tipo de investigação. E a gente vai ampliando com várias técnicas, né? Buscando conhecimento de pessoas antigas também para dar suporte, né? Então, eu acho que a gente está sempre no aprendizado constante, tá? Obrigado. Assim, só para dar um histórico também de como o Elton chegou aqui, né? Quando a Ana Tavares, né, fez essa proposição, né, da gente ter esse trabalho de radiestesia junto da oficina dela, né, daí eu conheci o Elton, um amigo nos apresentou e tal, e daí a gente marcou um dia dele vir conhecer aqui a Serrinha. Só que daí ele errou o dia, e daí ele chegou num domingo, assim, um mês antes, ele errou por um mês a data da reunião. Daí era um domingo, 7h30, 8 da manhã, assim, me ligam, Fábio, aqui tem um amigo teu e não sei o quê, e tal. E, bom, era o Elton. Ele falou, bom, mas se eu errei um mês, é porque teve algum motivo para isso. Assim, eu acho que aqui, já que eu vou trabalhar nesse território, acho que o território está querendo me reconhecer. E daí a gente deu uma bela caminhada por tudo, enfim, né? Então foi o nosso primeiro contato. Depois, durante a semana que ele ficou com a Ana aqui, uma das maneiras que ele faz também para entender o território é com o pêndulo, né? E daí, quando ele pegou o pêndulo e colocou o pêndulo em cima do mapa da Fazenda Serrinha inteira, o pêndulo veio direto aqui nos containers, né? Foi o primeiro lugar, assim. Ele perguntou, o que é aqui? Eu falei, aqui que a gente está com um projeto assim, assado e tal, não sei o quê. Ele falou, tem alguma coisa aqui nesse canto, né? Então, essa volta do Elton agora aqui também tem a ver com um projeto que ele está desenvolvendo para a gente de cura aqui desse espaço, porque, segundo ele, eu escolhi justo o lugar que era o único que eu não podia ter construído, era justamente aqui, né? E aqui na frente desse auditório, inclusive, tem uma confluência de 4 veios d'água, assim, que no mapa vocês olham, você deve ter um mapa aqui, né? Depois até para mostrar para a turma. E daí vocês veem assim que é aquela confluência geral, assim, né? E que é uma situação que, segundo ele, é uma situação propícia para uma catedral, para alguns locais onde você fica pouco tempo. Né? Não, e que eu acho que, no fim, eu acho que acaba sendo adequado para cá. Que ninguém vai botar a cama para dormir aqui no meio, entendeu? Mas a gente fez um show do Arnaldo Antunes que bombou aqui durante o festival. Então, eu acho que é um lugar, né? E agora ele ainda vai fazer a cura aqui do espaço. Então, tem uma rocha que foi encontrada hoje cedo, né, que agora a gente é pesada, vai ter que arrastar com trator e tal, e nós vamos colocar aqui do lado dessa palmeira que tem aqui. Né? Se quiser contar um pouco, eu estou contando a história, não é bem uma pergunta, mas queria te contar, né, para dar um contexto para a turma. Assim, né? Conta aí um pouco aqui desse espaço, qual a informação dele. Opa, então, você vê outro detalhe, né? Quando a gente começou a fazer a leitura do próprio espaço, a gente percebeu que como ele foi sortudo, né, em colocar o equipamento. Um do lado positivo, outro negativo, mas até aí eu acho que vamos entender o espaço. Porque às vezes o próprio espaço ele impõe a gente a várias ações e depois, e agora? Depois de tudo que eu fiz, o que eu vou fazer agora? E aí que a gente vem realmente para tentar adequar. Né? Isso que é interessante. Então, quando a gente faz um concerto, alguma coisa, som, você vibra com a água e a gente, por ser água, a gente vai junto com a água. Né? Isso falando do próprio espaço. Só que tem essa questão dessa interrogação, da onde vem essa água? Porque essa água subterrânea ela vem de vários locais. Ela pode vir de algum cemitério. Você já pensou? Você morando no local onde tem um fluxo de água, que já não é legal. E ele passa por baixo de alguns cemitérios e vem passar por baixo de você. Olha a consistência da memória. É igual o trabalho que a gente fez lá no Carandiru, né, que hoje é o Parque da Juventude. Né? Então, existe essa questão da água, mas se a gente manter, como a gente vai manter essa água, mas a gente vai conseguir filtrar ela a montante e a junzante,
você não pega essa informação do nosso entorno. Você pega só essa informação que você está colocando coisa gostosa de vibração. Você não pega essa outra vibração de baixa qualidade, né? Então, nesse ponto, ok, sem problema nenhum. Então, acho que é um local propício para esse tipo de atividade, né? É um local realmente que o pessoal não fica muito tempo. É legal porque o próprio nosso corpo ele foi feito para isso mesmo. Então, não é só para lugares saudáveis. Saudáveis realmente é onde a gente abastece o nosso corpo, nossa nave, né? Mas nesses locais, nosso corpo está propício para isso. Porque depois a gente fica pouco tempo, depois a gente vai para outros locais, o corpo vai trabalhando e vai se regenerando, né? Então, tem esse bombardeio radioativo, telúrico, tem essa questão que a gente é proporcional, né? Você vê, conforme for, você vê o tamanho do braço, antebraço. E falando nisso, eu me lembrei agora daquele momento assim de um alfaiate, né? Porque na minha infância a gente nunca não tinha roupa pronta para comprar, a gente morava com alfaiate. E ele não usava fita métrica, ele usava a proporção do corpo para fazer as medidas. Então, se a gente vê que, a partir que a gente é proporcional e a gente é redondo, a gente tem aerodinâmica. Porque se a gente fosse uma situação mais reta, essa radiação ela bate, ela machuca mais. Agora, a partir que a gente é arredondado, ela contorna. Então, você vê, então tudo o sistema. Então, o nosso corpo, nossa estrutura. Então, essa situação, nada é por acaso, mas até aí, vamos ver onde vai rolar isso, né? Mas você vê, então dentro desse fluxo, né, intenso de vários rios subterrâneos, né, você vê, então tem esse lado positivo do som, mas vamos tentar também tirar essa memória de onde vem esse tipo de água, né? Agora, o outro detalhe, às vezes, que pode comprometer, a questão da construção, né, porque a construção ela foi feita com um container metal, muita tecnologia, né, muita eletricidade. Então, a gente vai tentar segurar um pouco, porque muitas vezes essas radiações que um material assimila, ele irradia para a Terra e a Terra devolve para a gente. Então, quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de rocha, a rocha ela não deixa a Terra receber e devolver para a gente. Então, a gente fica numa situação mediana. Então, a rocha simplesmente não seria para você curar a Terra, você só relaxa a Terra. Tá? Então, é o que a gente fez nos parques, né? Então, a gente só diminui a radiação, porque a gente precisa dos bichinhos também. Eles não estão ali por acaso, mas não como praga, então você segura. Agora, existe outro tipo de técnica que a gente vai aplicar mais aqui à frente, que é uma litopuntura, que a gente chama de litopuntura aérea. Essa sim, você trava todo o sistema, ele está igualzinho à nossa estrutura. Então, a partir que você coloca uma peça como essa, não entra pernilongo, não entra formiga, não entra nada, porque a estrutura é outra. Olha, é isso que a gente faz em apartamento lá em São Paulo. Então, além de a gente fazer com a terra, só que esse tipo de litopuntura, que ela dá um raio de 15 a 20 metros no máximo de ação, é como se fosse uma áurea. Agora, uma litopuntura, ela pode dar 300, 500 metros, dependendo da consistência da rocha, o tamanho e o ponto, né? Porque se você pega um veio de fluxo de água altíssimo de energia, você expande mais essa. Quando é menor, diminui. Então, dependendo do local, você vê, no parque eu tive que colocar 17 rochas. Às vezes, se tivesse um potencial muito elevado, uma rocha eu pegaria ali os 3.200 km². Então, isso é bem, né? Depende do local, como é que ele favorece. Mas tem essa questão. Então, em cima desse trabalho, então, a gente vai calibrar a parte da frente do refeitório, e aqui a gente só vai relaxar o piso. Também para respeitar essa situação que, a partir que a pessoa está vibrando com a água, a gente vai junto com a água, porque o planeta é muita água, a gente também é água, né? Então, fica uma coisa, eu acho, interessante e gostosa, né, para a gente poder dar suporte, né? O Elton, você tinha dito que, quando você faz essa implantação dessas rochas, a pedra ela tem uma proporção. Tem um mínimo que ela tem que entrar em relação ao tamanho dela? Qual que é a técnica que você utiliza? E para você travar ela, você compacta o solo? Tem alguma técnica específica? Então, cada local ele tem uma situação personalizada, né? Então,
para tudo todo piso que a gente realmente anda, são lâminas negativas. Depende do local, ela tem uma variação de 35 a 50 centímetros de altura. Então, ela vem com negativo, positivo, e ela vai mudando de polaridade. Então, nesse caso, a própria rocha em si, ela também é encarada não só pela sua estrutura, e vê também pelos minerais. Eu entendo pelo seguinte, ela é como se fosse um fusível. Então, dependendo da sua essência, da sua estrutura, vamos ver se ela aguenta o tranco. Porque às vezes você pode pegar e falar, nossa, essa rocha é grande, maravilhosa. Você vai olhar o negócio, você queima os cristais. E o pessoal fala muito, fala, olha, como é que eu faço para limpar cristais, que ele assimila na memória? Deus fala assim, eu coloco no sol, coloco na lua. Então, tem essas situações também generalizadas, né? Então, a rocha também ela tem que ser encarada também como um tipo de um fusível, para ver se ela aguenta o tranco, senão ela queima. Agora, existe essa questão de você ver o local, como é que essa transformação de polaridade, a bundinha dela, a gente chama ela de raiz. Então, uma rocha, ela tem raiz e copa, cabecinha. E, de repente, você tem que trazer ela para essa polaridade positiva. Então, você vê, além de você achar toda essa questão de o mapeamento em 2D, você começa a trabalhar também com essa situação também tridimensional, né, a altura. E a partir daí você encaixa a rocha nesse ponto. Interessante que quando você começa a usar essa metodologia de raciocínio, você começa a perceber que quando você coloca a rocha nesse local, ela começa a vibrar. É o que acontece com a gente quando a gente vai fazer a acupuntura. Você está mexendo nesse ponto nevrálgico, você começa a sentir uma situação horrível, né? Porque ele está buscando um ponto, está machucando aquela. Na hora que ele acha o ponto e estabiliza, aí o corpo, de uma vez. A terra é a mesma coisa. É o que eu fiz com o pessoal aí, quando a gente montou uma rocha, né? Perto da casa do Fábio, eu coloquei um grupo de pessoas em cima de um fluxo de água. E a gente foi colocar a rocha lá e queria ver como é que a turma ia sentir. Então, eles começou a levar choque nas costas, salivação excessiva. O pessoal olhava de longe, o pessoal começava a ficar igual um pêndulo. Todo mundo junto, ninguém estava combinado de dançar. Todo mundo estava assim, ó. Engraçado que ele começa, todo mundo começa a pendular no mesmo ritmo. É o que a gente vê de longe, quando a gente vê as lâmpadas da cidade. Né? Você não vê quando ela começa a piscar tudo junto? Esses fluxos d'água é a mesma coisa. E as pessoas iam junto. Aí, de repente, a gente começava a fazer outros ensaios, as pessoas se sentiam mal, porque a gente estava machucando o lugar. Depois que a gente estabilizou a rocha, a turma se sentiu, falei, nossa, agora ficou gostoso. Então, você vê, além desse mapeamento bidimensional, a gente tentou achar também esse ponto, né, que é onde você também busca a situação de você ter um êxito no trabalho, né? Não é só colocar rocha, mas existem parâmetros, né? Então, dependendo do local, tem essas profundidades, aí tem esse teor, né? Se a terra tem mais argila, se é uma argila branca. Então, você vai buscando e vai fazendo as tentativas, vai buscando, e você, na hora que ela para de vibrar, você trava, e enche de terra e beleza. Aí a pessoa começa a sentir uma situação diferenciada. Só que tem um ponto interessante nesse daí, né, do trabalho. Quando você coloca a rocha, você não sente uma melhora total do espaço. É igual porque tipo assim, a gente encara como esse tipo de trabalho como uma homeopatia. Porque se a gente for colocar a rocha e já ter uma resposta rápida, você pode criar um trauma nesse local biológico. Então, ele tem que ser puxado gradativamente. Então, quando a gente faz o homeopatia no nosso corpo, a gente vai limpando gradativamente. Então, cada lugar tem o tempo certo. Você vê o que eu falei para vocês lá na Marquise, eu demorei 43 dias para a gente drenar toda a energia para ela estabilizar. Fora aí, a coisa não... Então, para cada lugar tem o seu histórico. Né? Então, e a gente tem condição de fazer essa medição e antecipar essa prevenção. Então, de quantos dias... a gente consegue extrair toda essa eletricidade e como é que fica o pH. Né? Então, a gente associou muito também o pH do solo. Então, tem esse parâmetro, né? Que a turma lá atrás tinha essa visão. Então, consistência de rocha, profundidade,
né, esses fluxos de água, ou então sobrepor sobre falha geológica. Então, todos esses elementos ele tem uma condução bioelétrica, não tão intensa como essas torres de alta tensão, mas existe. Tá? E outro detalhe, quando você está embaixo de uma torre de alta tensão, as pessoas que moram ou trabalham embaixo disso daí, o pessoal tem problema de anemia. Por que acontece isso? Porque o magneto, ele puxa todo o ferro do seu sangue. Então, por mais que você coma alimento com ferro, ele drena tudo. Então, essas águas são a mesma coisa. Então, o primeiro efeito colateral que dá dano no organismo da pessoa é anemia. E depois vai estourando, chegando até o câncer. E aí que a gente começa a entender o território para a gente aplicar a arquitetura e os materiais, né? Queria fazer uma pergunta, ou até duas colocações. Bom, em primeiro lugar, agradecer por essa brilhante palestra que a gente assim aprendeu, pelo menos para mim foi muito importante. Mas quando a gente fez o trabalho do plano diretor aqui em Bragança Paulista, eu tive contato, através de uma turma que estava cuidando do meio ambiente, do mapa dos recursos hídricos de Bragança. É uma quantidade de água que tem nesse subsolo, é um emaranhado, uma coisa assim, que eu fiquei pensando, sempre porque eu já sabia dessa coisa das linhas de energia e linhas de fluxos de água, então eu fiquei pensando naquela época assim. Aí agora eu lhe pergunto, né, como fazer aqui para resolver essas questões desses fluxos intensos de água, primeira coisa. E a segunda é a questão da anomalia do Atlântico Sul. Quanto tempo isso vai durar? Porque é um buraco negro. Tá? É difícil, né? Então, essa questão das águas é realmente entender por onde elas originam, né? Então, montante e jusante, ver realmente o ritmo dela, né? A gente fala ritmo dela, porque tipo assim, a gente associa muito a velocidade dela na relação lunar. Então, lua cheia, as águas ficam mais agitadas. Lua nova, ela fica mais calma. Então, é o que acontece quando a gente chama a maré, né? Então, a maré, ela trabalha nos fluxos lunares. E essas águas também são bem agitadas. Então, a gente verificando o local, vendo da onde vêm essas águas e por onde elas desaguam, a gente consegue entender como é que como é que é o comportamento desse local, que é um ser vivo. Independente da escala, é um ser. E a gente só vai colocando outros seres em outras escalas inferiores, né? Então, a gente entendendo um pouco mais esse fluxo, a gente já começa a ter alguns parâmetros de planejamento, né? E outro detalhe também, né? Às vezes pode acontecer, de repente, o próprio espaço está realmente equilibrado, entre aspas, e às vezes pode acontecer de algum fluxo de água, que agora eu lembrei que foi um tema assim, muito forte para a gente lá no Parque Ibirapuera. Um dos rios mais intensos, ele passava por debaixo de uma subestação elétrica que fica do lado da Assembleia do Ibirapuera. Tá? Então, esse fluxo de água passava debaixo dessa subestação de eletricidade, e jogava tudo para dentro do parque. Então, além da água, ainda tem esse outro contaminante. E a gente conseguiu selar ele. Então, de repente, tem isso. Então, existe o local e ver esses outros equipamentos que foram implantados, para ver onde ele está e como é que a situação geológica e até que ponto isso propiciou também anomalia, ou acelerar mais ainda essa anomalia no próprio espaço. Então, sem demolir, a gente consegue filtrar esses elementos. Como a gente tinha comentado na questão desse shopping, né? Então, concreto, aço, muita eletricidade em pequenos espaços. Imagina a expansão. E, de repente, se ele casou em cima de algum fluxo de água, ele está transmitindo toda essa informação para todo o entorno. Então, você começa a ver o entorno totalmente decadente e doente. As pessoas em si, elas ficam doentes, né?
gradativamente. Então, eu acho que nesse ponto a gente consegue ter um certo parâmetro. E a partir que a gente consegue fazer outras leituras, a gente começa a definir um pouco mais outro tipo de estratégia. Mas o primeiro seria essa questão, esses pontos assim de distribuição elétrica, cemitérios, alguma coisa assim, que não só radiação, mas também esse teor de tóxico, né? E aí eu acho que a gente consegue ter um denominador para a gente ter um raciocínio. Depois a gente vai filtrando outras informações, né? Agora, essa questão da anomalia Atlântico Sul, você vê que coisa interessante, né? Porque a gente precisa muito dessa proteção da ionosfera, porque está tendo muita movimentação cósmica, fora o que a gente já tem de situações nocivas, você vê, ainda vem coisa de fora. E, de repente, se a gente não tem uma película que protege, como é que a gente faz? E a gente teve sorte, né? Você vê, logo no Brasil, um monte de água, radiação, e agora essa situação cósmica, e esse buraco, né? E outro detalhe, o único satélite que passa por cima da anomalia do Atlântico Sul é o Hubble. Por quê? Porque ele tem um sistema automático de liga e desliga, os outros não têm. Então eles conseguiram colocar em o resto, ninguém coloca, porque dá problema, colocar e perder o satélite, é caríssimo esses equipamentos. Então por aí o pessoal já vê. Agora, se eles têm problema no satélite, imagina a gente aqui embaixo. Não, é só bombardeio, né? É muita coisa, você vê, explosão solar. Então, porque até um certo ponto a gente tem uma leitura na questão lunar, né? Mas se a gente tiver equipamentos, a gente começa a ver situações de explosão solares, que o pessoal às vezes fala assim, teve tal explosão solar em X dia, depois dá 1 ou 2 dias a gente começa a ter problema na nossa telecomunicação. Você fala, por que será que está dando chuva? É nada, é todo esse bombardeio que começa a dar essa confusão. Então, para você ver que, de repente, você vê, então a gente é muito mais bombardeado, porque a gente não tem essa película protetora, e é esse buraco. Mas não é questão de ozônio, não. É o sistema que é vivo, só que a gente tem que saber ter jogo no cintura para a gente contornar. Então, a gente tem que ter um equipamento mais flexível para poder segurar essas coisas. Do contrário, a gente pode perder tudo. Eu tenho uma pergunta, primeiramente sobre as rochas, né? Quais são as rochas, né, que a gente deve usar para trabalhar nesses pontos? Se são as rochas que estão mais próximas ao local, ou se às vezes é preciso trazer uma rocha de fora. E também, falando de um ponto negativo, muitas vezes no paisagismo a gente coloca pedras, né, pela estética em alguns pontos do espaço. Então, essas pedras que a gente coloca também pode trazer pontos de interrupção de energia? Olha que isso foi interessante. Queria ter essa situação que, até eu acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos, o pessoal lançou um livro que as árvores se comunicam. Né? As árvores se comunicam através do solo, e o pessoal chama de rizoma, agora esqueci o nome. É um tipo de musgos elétricos que eles fazem essa conexão, essa interação. Então, as plantas se conversam. Então, é como se fosse família e primos e primas, sabe? Faz um conjunto. Eu quis puxar esse assunto pelo seguinte, as rochas são a mesma coisa. Além de ser seres vivos, né, mas numa outra latência de vida, né, que ela viu muito mais coisas do que a gente, que é mais água e orgânico, né? As rochas também têm essa vibração, porque tudo é matéria em vibração, né? Então, esses elementos também parece que tem um lado familiar, até mesmo na sua origem e consistência. Então, quando a gente começa a ver na questão de território, é sempre interessante sempre usar materiais, que nem a questão que a gente colocou, a arquitetura ecológica, né? Utilizar o máximo possível materiais da região. Não é só na questão de saúde, mas parece que tem essa conexão, essa comunicação que a gente não entende, mas esses seres inanimados, parece que existe uma situação interessante quando você tem um equipamento próprio, né, para fazer essa leitura, né? Olha que interessante, as pedras, a gente não pegou de um outro local, elas estavam todas lá.
A diretoria, eu falei, Welton, eu nunca tinha visto essas rochas. Sabe? É porque, tipo, sabe aquelas coisas que você anda, sempre está lá e você não dá por ela? E quando você precisa, e cadê essas rochas? Ela está do seu lado. Então, e aí a gente achou várias rochas no portão 5, porque, tipo assim, as rochas, muitas vezes para você levar para aterro, você paga muito caro por causa do quilo, né, do peso, né? Então, como aquela região ela foi muito movimentada por construções, então muita coisa que eles achavam, em vez de eles jogar por lixo, eles jogavam lá no canto. Foi ficando. Aí eu andei, nossa, achei um monte de rochas medianas, olha, tá um espetáculo. Então você vê, até o fato da gente tacar rocha dentro do parque, parece que elas foram sempre feitas para ser usadas no parque. Porque se você começa a trabalhar alguma coisa na parte estética, você está castrando toda a sua essência. Então você tem que trazer ela, depois você só manusear ela, como é que ela tem que ficar. Existe uma posição certa. Então você tem um olhar assim mais sensibilizado na essência, não na matéria. Esquece a matéria. Primeiro a essência, depois que você vai para a matéria. E a gente hoje em dia é ao contrário, né? A gente tenta buscar só a matéria e você, é bobagem. Então desse aqui, então é interessante você sempre utilizar matérias da região. Então as árvores também é a mesma coisa. Então qualquer árvore que a gente possa fazer, ela tem que ser originária da região, porque elas se comunicam. Independente assim. Agora, se você traz uma semente de um outro local, elas ficam meio, sabe? É igual você, né? Vê uma pessoa de longe, você fala, nossa, o que é essa pessoa? Agora, se você tem um conhecimento da pessoa que está na região, você sente a pessoa mais próxima. Né? Então, os seres é mais ou menos desse jeito. Os minerais têm essa linguagem, interessante. Tem a experiência do Welton e a intuição dele também, né? E tal. Mas tinha os negócios que tinha a posição certa e a gente ficou ali só olhando e ajudando, e daí tinha que virar mais um pouquinho. Não, daí tem que ficar mais um pouquinho assim, a cabeça dela é aqui, o pé é aqui, né? Mas são coisas também da tua sensibilidade, da tua experiência de lidar com isso, assim, né? Mas agora tem a próxima aí, que já está escolhida. Mas as pedras do paisagismo, né? Então, a grosso modo, eu acredito que não. Porque muitas vezes, se a gente começar a falar que as situações podem prejudicar, né, eu acho que... Agora, conforme você vai pesquisando, investigando, se você conseguir construir uma história, tipo assim, eu vou colocar essas rochas, ela veio da onde? Que história? A partir daí, eu acho que dentro dessa situação, você começa a ver a origem e a qualidade que você está colocando naquele espaço do histórico. Independente de você colocar num ponto de acupuntura, posição, mas só o fato da origem você já começa a ficar meio ressabiado. Foi isso aqui, é a história do tijolo que eu falei para vocês. Então, qual é o melhor tijolo? De tal lugar, mas fulano sempre usou isso daí, não é legal. Então, você começar a buscar o histórico, eu acho que você começa a conversar com a natureza. Sim, exatamente. Então, eu acho que, retornando, então, você vendo a origem dessa rocha, eu acho um parâmetro principal. Agora, o restante, conforme você vai manuseando, sem colocar interrogação, vai fazendo, parece que o próprio espaço ele vai te ensinando, vai te direcionando. E, às vezes, quando você sai do local e observa, ou então, no dia seguinte, né, quando você vai para a sua casa, você fala, puxa vida, eu fiz tal coisa, não sei, parece que não ficou legal tal coisa. Mas vou tentar por outro jeito. Aí quando você volta num lugar, você fala assim, nossa, foi que ficou melhor mesmo. Então, soltar. Relaxa a mente, o corpo e conecta. E a partir você começa a aceitar essas coisas, brinca com o espaço. A partir daí você vê, vamos ver o que rola. Aí você fala, nossa, não é que deu certo mesmo? Sabe, parece que vem algumas coisas que vêm no nosso subconsciente. Até mesmo quando a gente está dormindo, a gente aprende muita coisa. Dá um monte de insight. Então, foi nessas tentativas que a gente também foi adequando.
e você vai ajustando, que é o tal negócio, né? A fonte. Qual é a qualidade da sua fonte? Quando você dá qualidade na sua fonte, do seu lugar onde você trabalha, abastece o corpo, você tem mais conexão. Quando você está num lugar muito em estresse, né? Não só natural, mas artificial, você perde essa interação que as coisas estão falando para você. Então, a partir que você deixa o corpo gostoso, saudável, nossa, vem legal. Então, tem que começar por aqui, ó, pela fonte. Aí o resto rola. Aí a própria paisagem vai te ensinando e você vai aprendendo. Da arquitetura eu fui trabalhar com rocha, então a gente foi. E né, a gente está nessa tema. Então, cada lugar tem seu histórico. E cada lugar a gente está aprendendo. Quando a gente coloca uma pedra na terra, dependendo da profundidade que a gente afunda ela, ela também atrai uma força para baixo, né? Porque ela vai puxar toda a água que está na parte superficial e vai guiar para aquela parte mais baixa. Isso também ajuda nessa atração de força, para fazer o equilíbrio. Funciona dessa forma. Você vê, essa temática também tem muito... ai, rapaz, eu esqueci o nome de um cientista aí, que é o alemão, que ele trabalhava muito com essa questão dos vórtices, sabe? Esses rodamuinhos. Né? Então, dependendo da pressão que você coloca, tem esses rodamuinhos que você trabalha, ou para baixo, ou para cima, ou então ele fica pulsando. Então, quando você coloca um elemento, você dá mais robustez para o espaço, né? Para o local. Então, às vezes, quando você deixa o local muito em estresse, ele retrai toda a água. Então, você fala, poxa vida, um lugar que tinha tanta água está seco. Por quê? Dependendo do sistema que você trabalhou, você tensionou e estressou, puxou tudo a força. Agora, quando você relaxa a força, ela começa a voltar de novo. Então, você vê, então, de repente, uma investigação, não só como vegetação, como rochas, outras, você consegue reativar esse espaço com vida. Né? Quer dizer, ele tem vida, mas, na verdade, você começa a aflorar de novo sua origem, né? Para todo o ecossistema. Com certeza. Então, quando você começa a mexer com o próprio espaço, a primeira coisa que você começa a perceber é salivação na boca. Olha que coisa. Você começa a ver a boca, começa a salivar demais. E outro detalhe também, até de repente até o Fábio pode até comentar, né? Além da salivação, você sente a língua, ela fica ou lisa ou áspera. Então, o seu próprio corpo, bem gostoso, você vai brincando, vai sentindo, você fala, nossa. Então, a primeira coisa é a saliva. Para não falar esse negócio de... você sente a boca, começa a dar arrepio. Aí você vai para lá, fala, será que é encarnação minha? Aí você vai lá, para. Aí você volta de novo, começou a dar de novo. Falei, pô, então é aqui mesmo. Aí você vai brincando, posicionando, trabalhando. Aí você vai vendo que o corpo começa a receber informação e você começa a ter esse metabolismo alterado. Então, você aprende com a própria reação do próprio corpo. Então, pela boca, salivação, a língua, né, a textura, se ela está lisa ou áspera. Por isso que eu falei para você da questão dos antigos. Né? Ou então, se a pessoa não sentia tanto, ela tentava pegar, comer terra, sentir, cheirar a terra, sabe? Tentava fazer a linguagem. Antigamente, às vezes só o fato de você ver a matéria, você batia, mas será que é madeira mesmo? Ah, não é madeira não, isso aqui é coisa sintética. Então a gente via só o material e antes o pessoal sentia mais, cheirava. Então você tentava usar todo o seu sensor para ver se, opa, isso aqui é mesmo madeira. Ó. Então, usar esse equipamento que é precioso. A partir daí a gente tem uma definição de qualidade, né? Porque a partir que o corpo está em equilíbrio, porque o negócio é bom para o nosso corpo, do contrário, ele começa a rejeitar. Eu falei, isso aqui não vai dar legal para a gente. E aí que a gente dá qualidade de vida, né? Para o nosso corpo e psique. E toda a atividade que a gente está implantando, que é o tal que o pessoal chama de tal da metafísica, né? Além da física, né? Você tenta pegar um pouco esse conhecimento junto com a ciência. Então a gente mistura tudo e consegue desenvolver um denominador, né? Queria agradecer aqui o Elton e a nossa parceira, a Universidade de São Francisco, né? Hoje é uma produção aqui da Arte Serrinha e da Universidade de São Francisco,
E o conteúdo vai estar disponível no YouTube, tanto da USF quanto da Arte Serrinha. Tá? Muito grato. E daí nós vamos ver o resultado aí das coisas. Né?